Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Farias, mais uma vez, estou aqui. Primeiro, eu quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer, muito feliz, aos 497 inscritos. Gente, tá bom demais. Estou ganhando 2, 3 por semana, isso é muito bom. Continua a meta, né? Até o final do ano ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado, eu conto com sua ajuda. Dê o like, seu dislike, para como eu falei, né? Para cada like que você dá, 5 pessoas têm chance de assistirem ao meu vídeo, porque o YouTube assim programou, ok, gente? Olha, muito obrigado mesmo. Bom, deixa aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O meu tema hoje confesso a você que tinha 3 possibilidades, 3 chances de fazer um vídeo, 3 temas, né, ou 3 títulos, mas eu vou escolher um que chama assim: por que tantos jovens não trabalham nem estudam no Brasil? Isso foi uma pesquisa, né, que eu li no Estadão, dados divulgados pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? O Brasil faz parte desse aglomerado de estados, países, né, que se juntam e trocam informações, dados econômicos, sociais, fazem medidas, projetam investimento, enfim, para o desenvolvimento, né? Isso é muito importante, essa organização é muito importante, o Brasil faz parte dela. Mas eles constatam aqui que um dado alarmante, né, que jovens entre 25 e 34 anos no Brasil não trabalham, uma boa parcela, né? Isso é um em cada 4, né, para ser preciso, um em cada 4 jovens, né, entre 25 e 34 anos não trabalham nem estudam. Quer dizer, você vê que é uma proporção muito assustadora. O IBGE também confirma esses dados, embora os dados do IBGE são menores do que os cálculos feitos pela OCDE. De certa forma, não estou aqui para dizer se são dados, são pesquisas, que a gente precisa de acreditar, que são informações que competem aos governantes, aos políticos, né? Trabalhar essas informações e processar essas informações, levando projetos e discutindo os problemas, encontrando as soluções e encontrando também os problemas, os gargalos, o que impedem, o que faz, né, de cada 4 jovens no Brasil entre 25 e 34 anos, que é na flor da idade, assim, no momento mais importante do ser humano, é essa idade da produção, né, da energia, da concentração, da mudança, entrando na idade adulta, enfim, tudo isso é importante para que o governo, né, instituições de governo possam avaliar e encontrar uma resposta, se não uma resposta justa, mas pelo menos que melhore, que venha melhorar a condição de vida dessas pessoas. Porque imagine, essa juventude com 34 anos, que nem trabalha nem estuda, o que será essa juventude daqui a 20, 30, 40 anos? É um problema social para o país. Quem é filho de rico, tudo bem, tem com que se manter. E se é da classe pobre, que não tem como se manter, vai viver de abono, de LOA, né? Isso é um gasto social no futuro. Isso tem como o governo prever? Tem. Tem como evitar? Tem, com políticas, né, de melhoria do país para que a gente possa encontrar melhores estímulos para essa juventude. Porque essa é a juventude que perdeu o sonho, é juventude do desastre, diante do desastre econômico dos últimos 25 anos, que o Brasil, né, ele cresceu na década de 70, mergulhou numa hiperinflação na década de 80 e 90, nós entramos no plano real, né? E o Brasil vem desses 2000 para cá, né, os 24 anos, ou seja, metade, né, quase metade de meio século XXI, nós já estamos vivendo. O ano que vem é 25 anos. 25 anos significa um quarto do século. E que essa juventude, exatamente essa juventude que está sem sonho. É difícil de prever? Não. Qual foi isso? Falta de governo, né? Falta de incentivo da educação. A educação, o Brasil, o país que mais gasta, tem os dados de hoje, né? Em primeiro lugar, hoje, dia 11 de setembro de 2024, tem no editorial do Globo, se eu não estou enganado,
Exatamente, que o Brasil é o país que mais investe em educação, o PIB, proporcionalmente ao PIB, parece 4,42%, quase 5% do PIB em educação, mas a péssima qualidade. Não é que adianta investir muito e não ter qualidade. Por quê? Porque o governo esquece a escola básica, que é a primarinha, creche, né? E o investe muito na universidade, que já é uma elite. Né? No Brasil só entra na universidade pública quem pertence à elite. Então, tem muitos erros. E é preciso que a sociedade reflita para encontrar a resposta para esses gargalos. Né? O governo deve proporcionar políticas públicas, né, que incentive o estudante a ir para a escola, que incentive o trabalho, valorizar o trabalho, porque no Brasil hoje tem na Folha de São Paulo um artigo do Rui Castro, que é para mim um dos maiores escritores, né, bibliógrafo, fez trabalhos magníficos, né, se escreveu sobre Garrincha, sobre Elza Soares, enfim, não dá para citar aqui a grandeza da importância de Rui Castro. E ele cita um livro feito em 41 de um judeu que veio para cá e foi ridicularizado porque o Brasil é o país do futuro. E ele dizia que o dinheiro no Brasil, naquela época, uma frase desse escritor judeu, diz o seguinte: o dinheiro no Brasil não vem do trabalho, mas vem do sonho. Né? As pessoas sonham em ganhar na loteria, sonham em ganhar na Mega Sena, e porque não querem trabalhar, né? Porque o trabalho nunca foi uma fonte no Brasil estimulada, nunca foi respeitada. O empresário, ele suga o empregado até as últimas consequências, mas não se preocupa com o futuro, não treina, não prepara esse jovem. E esse jovem de hoje que está com 25, 30 anos é um jovem que ele não quer mais responsabilidade. Essa juventude ela não quer mais arcar como nós, que ficávamos até, na época de balanço nas empresas, a gente ficava até meia-noite trabalhando, né? Comia uma pizza lá por volta de 21 horas e ficava até meia-noite, chegava em casa, tomava um banho rápido, dormia para acordar no dia 6 horas, para entrar no trabalho às 7 ou 8 e trabalhar até meia-noite. Durante muito tempo. Esse jovem hoje não quer mais isso. Mas isso estava certo? Não, estava errado. Não era necessário que a gente ficasse até meia-noite, porque a qualidade de vida... A gente ficava 2, 3, 4 meses trabalhando até meia-noite para fechar balanço. Né? Isso acontece ainda hoje. Evidentemente que com o sistema hoje, por exemplo, o sistema bancário, que era o setor que mais empregava no Brasil, hoje acabou. Com a informática não tem, os bancos não tem mais ninguém. Você vai a uma agência bancária aqui em Santa Cruz, acho que tem 3 funcionários. Né? O gerente, o subgerente e o do subgerente. Pronto, acabou, não tem mais, porque tudo é eletrônico. É uma fila enorme de pessoas querendo falar com o gerente. Demora horas para você ser atendido, mas eles estão pouco se lixando. Tem pouco funcionário. Não era como antigamente, que as agências bancárias eram lotadas de funcionários. Hoje não tem mais. Então, isso desestimulou muito esse jovem, que ele vai para o mercado, ele não acha. Aí fica a opção hoje no Brasil, por falta de política de governo, o que acontece? Você fica rico através das redes sociais. Até eu faço parte disso, né, porque eu estou fazendo vídeo, mas eu não sou um influenciador a ponto daquela moça que lamentavelmente está presa. Eu não sou o Pablo Marçal de São Paulo, né, que engana as pessoas, né, com esses programas de você ficar rico. O Pablo Marçal está ganhando o voto de São Paulo por quê? Porque ele ensina você a ficar rico. Ele quer que você seja rico. Não, gente, a gente tem chance de ficar rico. Eu não sou contra a riqueza, nem estou dizendo que Agora, você precisa ter o estímulo ao trabalho, que é o meio mais adequado de você conseguir uma vida digna, uma vida de prosperidade, uma vida de harmonia, de equilíbrio. Então é preciso que essa juventude seja voltada para o estímulo ao trabalho, para o estímulo ao estudo. Porque não tem melhor solução para você se aprimorar do que o estudo. Agora, se uma juventude nem estuda, nem trabalha, que futuro? Né? Isso é lamentável que o país passe por isso, né? A melhoria da educação é o caminho básico. Não tem como você fazer uma revolução num país que não seja através da educação. Né? Eu falei no início, né? O governo é o governo que mais gasta com a educação no Brasil, mas a qualidade do ensino é de péssima qualidade, é péssima. Por quê? Porque não há um estímulo, não há um incentivo, o professor é mal remunerado, o professor vai para a sala de aula com raiva, o professor vai para a sala de aula exausto, o professor não tem estímulo, o professor vai com as chamadas ideologias partidárias, que lamentavelmente
impregnou-se nas universidades, nas escolas particulares, nas escolas públicas, a tal da ideologia, as ideologias de gênero e as ideologias de partido, comunismo, capitalismo, liberalismo, conservadorismo. Isso foi para a escola. É importante que se discuta nas escolas? Claro. Agora, nas escolas devia ter, por exemplo, uma matéria que ensinasse as crianças sobre os deveres e direitos e obrigações, por exemplo, previstos na Constituição, para que não houvesse uma tal desinformação tão absurda como está se aproveitando hoje, né? Por exemplo, essa direita radical lideradas por Jair Bolsonaro, quando ele prega a liberdade, ele está pregando uma mentira, porque não tem ditadura no Brasil. O Poder Judiciário no Brasil não é um ditador. Alexandre de Moraes não é um ditador. Alexandre de Moraes está decidindo conforme as questões, as ações que chegam ao Supremo Tribunal Federal de acordo com a Constituição. Você pode discordar de decisões dos ministros, você discorda da decisão do juiz. Agora, dizer que tem uma ditadura no judiciário, isso é uma mentira, é um mau caráter de Jair Bolsonaro. Mas ele utiliza isso por quê? Porque o povo é desentendido. Você vê essa moça que está presa em Recife, ela é uma advogada, ela tem chance de ler o Código Penal. Ela assinou um contrato, que é quando faz a delação, assim, o juiz determina que ela fique com a prisão domiciliar, há um contrato, há um acordo, ela leu, ela assinou, ela concordou. E foi a primeira, saiu à rua, contratou entrevista. Ficou proibido. No contrato estava previsto que ela não podia dar entrevista, que ela não podia usar as redes sociais. O que é que ela fez? Foi o que mais fez. Desrespeitando. O juiz é ruim quando manda ela de volta para a cadeia? Não. Tá certo o juiz, o magistrado que mandou de volta porque ela descumpriu um acordo que ela fez. O juiz não obrigou a senhora lá, essa famosa, que eu não quero dizer o nome dela, ele não obrigou a ela a assinar. Ela pediu, o advogado dela pediu para que ela cumprisse a prisão em domiciliar, conforme determina a lei, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, que mães com filhos de até 12 anos têm a possibilidade de ficar em casa, de prisão domiciliar. Mas ela descumpriu as regras. E uma advogada, por quê? É a falta de... É a tal liberdade de seu Jair Bolsonaro. Não vamos cumprir regras, não vamos cumprir leis. Isso é porque aí as pessoas pagam, essa moça que devia estar em casa com sua família, está presa. Ela tem culpa? Tem, mas é fruto da ignorância, fruto da irresponsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro, que diz que no Brasil não tem liberdade, que você pode fazer tudo. Não pode tudo. Não, gente, não pode fazer tudo. Tem um contrato, tem uma lei, tem um poder judiciário. Então não para esses picaretas como Jair Bolsonaro, que eles não investem em educação e o povo acompanha aí, como esse Marçal lá de São Paulo, que outro enganador, outro picareta, graças a Deus que eles estão brigando entre eles, a direita de São Paulo, né? O Silas Malafaia com o Pablo Marçal, com o Jair Bolsonaro, que briga bonita, né? Porque são todos uns aproveitadores da ignorância, fruto da ignorância, porque falta educação, falta ensinamento. O caminho do Brasil é a escola. O caminho do Brasil é o pai incentivar o filho a ler, o filho a estudar. Porque a gente não fica rico acompanhando esses influencers. A gente está trocando. Eu estou dando influência, mas eu estou tentando mostrar um caminho. Caminho através da educação. Você não pode, através do trabalho. Você não pode esperar em bet, em apostas, como nós estamos vivendo. Hoje só se faz anúncio de apostas no Brasil. Você não vê outro anúncio no Brasil, outra publicidade que não seja bet, que é uma palavra de inglês, né, que significa aposta, né? No Brasil virou moda, ninguém fala mais de outra coisa. Isso é o que? Um país sem educação, um país sem informação. E é culpa do Estado que não investe em educação. O Estado tem que investir em educação, né? Não tem como. E essa é a solução. A prática da escola, o ensino com mais tempo, a criança ficar mais tempo na escola, mas é ficar mais tempo na escola produzindo. Não é ficar na escola porque não tem professor, mas fica lá aguardando a próxima aula. Não, tem que ter uma escola, atividades culturais, atividade de informação, né? Não é só aprendendo e estimulando o aluno. Tem como o governo estimular o aluno a fazer esse tipo de coisa.
Né? Por exemplo, uma escola como Taquaritinga do Norte, por exemplo, eu sei que é difícil o que eu vou falar, não tem, só tem uma que eu saiba, só tem uma biblioteca. Nas demais escolas não tem, nas escolas não tem biblioteca. Um aluno não tem estímulo à leitura. Ele vai para a escola sem caderno. Eu vejo os alunos entram no ônibus aqui, não levam uma mochila com um caderno, com um livro. O que é que um aluno vai fazer numa escola sem livro, sem caderno? Ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada. A gente antigamente carregava mochilas e mochilas, né? Até hoje a gente tem o hábito, né? Que eu fui para a escola com 20 anos, eu não fui à escola quando criança, tenho o hábito de carregar a mochila. Para onde eu vou, levo um livro, né? Porque faz parte, incorporou a questão do livro. Agora as crianças vão para a escola, não tem livro. Não vejo nenhuma criança carregando livro. Isso, que escola é essa? Aí a criança sai analfabeta, aí vai acreditar em picaretas, né, influências que querem ficar rico ganhando muito dinheiro, né, e ensinando a você ficar rico. Gente, pelo amor de Deus, né, isso é falta de educação. E, lamentavelmente, isso é falta de política de Estado. Né? Não é a culpa do governo Lula, não estou aqui culpando Lula por causa disso. Claro que ele pode fazer, através do Ministério da Educação, o governo Lula, nesses 2 anos que lhe falta, ele pode fazer uma reforma na educação, melhorar tudo isso. Agora, é com a anuência, com a concordância dos prefeitos, porque a educação começa nas prefeituras, começa nas creches, né? Que as prefeituras não se preocupam em fazer. Né? Você vê aqui em Santa Cruz, em Taquaritinga do Norte, deve ter uma creche ou 2, e mesmo assim elas não atendem a necessidade das mães que precisam deixar seus filhos amparados para irem ao trabalho com segurança e com garantia de que seu filho está bem cuidado. Infelizmente, é uma devassa, há uma falta de política de educação no Brasil. Por isso que esses jovens que serão futuro negro, terão futuro negro, futuro horroroso, triste, lamentável, porque nem estuda, nem trabalha. O que é um jovem hoje com 25, 34 anos que não quer nem estudar nem trabalhar daqui a 40 anos? Um problema social a mais, né, como nós já temos tantos. Né? Infelizmente, essa é a realidade, gente. A gente precisa de encontrar uma solução para que essa juventude vá à escola, para que essa juventude aprenda, para que essa juventude evolua, para que essa juventude trabalhe. E conscientização de que só através do trabalho honesto, trabalho disciplinado, trabalho que agregue valores, que a gente vai para frente. Do contrário, a situação é muito difícil no nosso país. Olha, muito obrigado e até a próxima.